Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Você já foi ameaçado? Sim, para mim. E eu sempre levei isso como uma fraqueza e não levei ameaças a sério. Tudo isso foi antes de 3 bandidos invadirem minha casa, que queriam que eu entregasse meus filhos ao amante da minha esposa. Foi quando percebi que estava em uma situação terrível. Olá, sou Mark Adams. Antes de me aprofundar nessa história infeliz, gostaria de fornecer algumas informações sobre mim e minha ex-esposa, Jennifer. Tenho 1,78 metros de altura e peso 82 kg. Mantenho minha forma física correndo 2 voltas no parque todas as manhãs, sempre que o trabalho permite. Além disso, nado vários quilômetros por semana e frequento uma academia tradicional 2 vezes por semana para levantamento de peso e treinamento de MMA. Embora eu não seja exatamente Bruce Lee, a maior parte dos meus 180 lbs consiste em músculos. Alguns dizem que tenho uma semelhança passageira com George Clooney. Tenho mestrado em Tecnologia da Computação, pós-graduação em Administração de Empresas e bacharelado em Economia, todos obtidos pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Meu pai serviu na Embaixada dos Estados Unidos como tradutor, o que inicialmente nos levou à Inglaterra. Após a conclusão de seu serviço, ele retornou aos Estados Unidos, mas optei por permanecer para concluir minha educação. Atualmente, possuo e opero meu próprio negócio como especialista em reparo de computadores. Além disso, estou desenvolvendo um novo programa fundamental para atender a várias aplicações que vão de jogos a uso militar. Sua principal característica é sua capacidade de resolução de problemas em tempo real. Ele deve estar pronto para implementação dentro dos próximos 6 meses a 1 ano. Tenho uma irmã mais nova, Patrícia, que é 2 anos mais nova que eu. Conhecida como Pot Pet, eu prezo muito nosso vínculo próximo. Compartilhamos tudo e não guardamos segredos uma da outra. Atualmente, ela trabalha como sócia júnior em um prestigiado escritório de advocacia no estado de Nova York. Minha ex-esposa, Jennifer, tem 1,60 metros e pesa 50 kg. Ela mantém sua figura esbelta indo à academia pelo menos 4 vezes por semana. Com um rosto semelhante ao de um anjo, seu sorriso ilumina qualquer ambiente. Jennifer possui características marcantes: busto 34B, cintura 22 toota e quadris 33. Ostentando cabelos ruivos e olhos verdes, ela carrega um temperamento que combina com sua aparência fogosa. Jennifer é formada em Direito e trabalha como advogada corporativa na XYZ, uma agência de publicidade de RP. Jennifer e eu nos cruzamos pela primeira vez na cerimônia de formatura de Pat. Pat e a irmã de Jennifer, Amy, eram colegas de dormitório, e eles nos apresentaram durante a celebração de formatura. Surpreendentemente, descobrimos que morávamos a apenas 3 milhas de distância na mesma cidade de médio porte, Freestone, Texas. Nossa conexão foi imediata, e começamos a namorar. 6 meses depois, nos casamos. Jennifer começou sua carreira na XYZ como advogada júnior, ganhando um modesto salário de 5 dígitos mais bônus, enquanto eu trabalhava como compilador e descompilador de código de software para a ABC Flight Controllers, ganhando um salário moderado de 5 dígitos mais bônus. Morávamos em um bairro agradável na casa de 3 quartos deixada para mim por meus avós. Pat recebeu uma herança de quantia fixa. Embora os pais e a irmã de Jennifer vivessem em Nova York, meus pais se mudaram para a Flórida após a aposentadoria. Nós nos reuníamos com nossas respectivas famílias cerca de 2 vezes por ano, alternando entre as reuniões de Ação de Graças e Natal. Com rendas confortáveis, carros legais e férias semestrais, saboreávamos uma vida contente. 2 anos depois de começar seu trabalho, a promoção de Jen para sócia júnior marcou uma virada. Ela começou a trabalhar até tarde e ocasionalmente se juntava aos amigos para passeios nas sextas-feiras à noite. Naturalmente, fiquei desconfiado e recorri a comportamentos típicos, checando seus pertences,
lendo seus e-mails e até mesmo instalando um keylogger em seu laptop. Paranoia à parte, eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado em nosso casamento, apesar de não encontrar nenhuma evidência de irregularidade quando a segui uma noite. Enquanto Jen prosperava em sua carreira e pretendia se tornar uma sócia sênior em 5 anos, eu me vi preso em um emprego sem futuro em uma empresa familiar onde as promoções eram reservadas para parentes, independentemente da competência. Frustrado com a falta de oportunidades de avanço, decidi começar meu próprio negócio, especializado em reparos de computadores corporativos e atualizações de segurança. Ao contrário das oficinas de reparo tradicionais, meu foco era unicamente aprimorar os sistemas e implementar medidas de segurança de alto nível. Apesar de antecipar um começo lento, minha análise de negócios projetou ganhos significativos dentro de um ano, superando minha renda atual. Sentei-me com Jen e tentei transmitir que o próximo ano seria desafiador, mas todas as previsões indicavam que, no final das contas, nos beneficiaríamos a longo prazo. Optei por não revelar o novo projeto em que estava trabalhando para evitar complicar as coisas. Ela se opôs veementemente à ideia, questionando por que deveríamos arriscar tudo quando as coisas estavam indo tão bem. Parecia que ela estava prosperando enquanto eu me sentia preso em um emprego sem futuro. Jen e eu sempre mantivemos nossas finanças separadas, exceto por nossa conta compartilhada que cobria todas as nossas despesas. Todo mês, nós dois contribuíamos com uma quantia igual para cobrir metade das despesas e guardávamos o restante para nós mesmos. Pedi demissão do meu emprego e lancei meu novo empreendimento, usando minhas economias e um empréstimo contra minha casa para financiamento. Aluguei uma pequena oficina com um escritório anexo e comecei a anunciar e fazer ligações telefônicas. Em 3 meses, eu estava empatando e me sentindo contente. Simultaneamente, meu trabalho no novo projeto estava progredindo suavemente. Então, uma noite, Jen soltou uma bomba. Ela me informou que estava grávida de 3 meses, esperando gêmeos. Minha paranoia me levou a examinar o calendário e, para minha surpresa, descobri que durante o período da concepção ela tinha estado fora por uma semana em Miami a negócios. Naquele momento, suspeitei de infidelidade e decidi marcar um teste de DNA o mais rápido possível. Assim que ela descobriu que estava grávida, ela interrompeu todas as atividades íntimas, pelo menos comigo, alegando preocupações com a segurança da criança. Eu a tranquilizei dizendo que ela estava exagerando e até pedi ao médico para confirmar o mesmo, mas ela permaneceu firme em sua decisão, o que levou a um período de seca de pelo menos 6 meses para mim. Eu a apoiei durante toda a gravidez frequentando aulas de relaxamento, aplicando óleo em sua barriga crescente para evitar estrias, massageando seus pés todas as noites e tolerando suas mudanças de humor cada vez mais frequentes. Enquanto isso, meu negócio estava prosperando. Eu tinha contratado um recém-formado na faculdade, Greg, para ajudar com computadores e May se juntou como recepcionista. Nunca discuti meus negócios com Jen, pois ela não parecia interessada. Uma tarde, enquanto me reunia com um cliente para discutir atualizações de servidor, recebi a ligação. O bebê estava a caminho e eu precisava correr para o hospital. Expliquei a situação ao cliente, que foi compreensivo e me parabenizou antes de me mandar embora. Por algumas semanas, eu tinha antecipado esse momento e estava preparado. Como eu não estava longe de casa, Jen não precisou chamar uma ambulância. Ao chegar em casa, encontrei Jen pronta com sua mala de emergência. Depois de garantir que ela estava acomodada no carro, peguei sua mala e o kit de DNA antes de levá-la ao hospital. Após um check-up pelo médico, ela foi internada em uma enfermaria pré-natal com seu próprio quarto privado. Apesar de abrigar suspeitas sobre a paternidade dos gêmeos, continuei animado com a iminente paternidade. O médico me aconselhou a ir para casa, pois ainda demoraria um pouco para o parto. Saí ansioso, comi alguma coisa e esperei até cochilar. De repente, o hospital ligou. Jen estava completamente dilatada, sentindo contrações a cada 7 minutos e o parto era iminente. Vestindo um casaco às pressas nas primeiras horas, corri para o hospital, chegando em tempo recorde. Guiado por uma enfermeira, entrei na sala de parto onde encontrei minha esposa em trabalho de parto e, momentos depois, testemunhei o nascimento de nossos bebês. Enquanto a enfermeira cuidava deles, garantindo que estavam com boa saúde, discretamente coletei amostras de DNA de cada criança para teste.
Embora eu já sentisse um vínculo com elas, eu precisava confirmar a paternidade. Ao me aproximar de Jen, compartilhei um beijo carinhoso, mas notei uma tristeza em seus olhos enquanto ela professava seu amor. Por fim, me pediram para sair enquanto Jen era levada para a enfermaria de recuperação para descansar um pouco. No dia seguinte, liguei para todos para compartilhar as ótimas notícias. Os avós ficaram especialmente felizes e mal podiam esperar para ver os netos. Pat e Amy mencionaram que tentariam tirar um tempo para visitar a sobrinha e o sobrinho. Visitei o hospital com um grande buquê para Jen e também deixei o kit de DNA no caminho, sendo informada de que levaria aproximadamente 10 dias para os resultados. O médico me informou que Jen permaneceria hospitalizada, pois ela havia sofrido uma ruptura grave devido ao seu tamanho e precisava de tempo para se curar. Nos 5 dias seguintes, eu a visitei regularmente, mas ela parecia preocupada e distante. Preocupada, perguntei ao médico sobre seu comportamento e ele me garantiu que era normal e que ela eventualmente se recuperaria. Na sexta-feira, quando a visitei, o médico me informou que ela teria alta no sábado à tarde. Eu tinha preparado o berçário para nossos bebês que estavam chegando e esperava ansiosamente o momento em que poderia levá-los para casa. Na manhã de sábado, assegurei que os berços de segurança estivessem devidamente presos e que tudo estivesse pronto para seu retorno. Às 13h30, fui ao hospital para buscar minha família. Ao chegar ao quarto dela, encontrei-o vazio. Preocupado, perguntei à enfermeira sobre o paradeiro de minha esposa e filhos. Para meu choque, descobri que eles tinham sido pegos mais cedo por outro homem. Apesar das minhas perguntas, nem a enfermeira nem o celular de Jen forneceram qualquer informação. A situação piorou quando a enfermeira sênior interveio, envolvendo, por fim, a segurança e a polícia devido a suspeitas de um possível sequestro. Os detetives analisaram as imagens de segurança sugerindo que Jen tinha saído voluntariamente com um homem, cuja identidade permaneceu em segredo. Aconselhado a voltar para casa, me garantiram que mais comunicação aconteceria. Eu estava sentado em casa me sentindo mal, esperando ansiosamente por notícias. Por volta das 6 da tarde, houve uma batida na porta. Espiando para fora, vi os mesmos 2 detetives. Quando os deixei entrar, notei que nenhum dos 2 me olhava nos olhos. Perguntei sobre a situação, e a mulher falou primeiro. Sr. Adams, visitamos sua esposa e ela e as crianças estão seguras. No entanto, não podemos revelar o paradeiro delas. Sinto muito. A confusão tomou conta de mim. Onde está minha família? Por que Jen não atende o telefone? O que está acontecendo? O detetive falou em seguida. Lamento informar que sua esposa o deixou levando as crianças. Ela mencionou que seu advogado entraria em contato com você em breve. Mais uma vez, sinto muito. Por favor, abstenha-se de quaisquer ações precipitadas até ouvir algo dela. Eu odiaria ver você em apuros. Com isso, eles partiram, deixando-me sozinho mais uma vez. Oco, doente, minhas mãos tremendo, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu tinha chegado ao nadir do desespero. Na manhã de domingo, acordei depois de chorar até dormir. Eu fiz os movimentos de levantar, tomar banho, me vestir e fazer o café da manhã quase mecanicamente. Depois do café da manhã, me senti um pouco melhor e decidi ligar para os pais de Jen, esperando que eles pudessem ter alguma informação. O pai de Jen atendeu o telefone entusiasticamente, me informando que eles planejavam visitá-la no próximo fim de semana. Eu o interrompi para explicar o que tinha acontecido. Ele expressou descrença nas ações de Jen e prometeu ligar para ela e me retornar. Conforme a hora do almoço se aproximava, fui ao Denny's e me deliciei com uma refeição nada saudável, um mega burger, batatas fritas com anéis de cebola e uma cerveja. Sentindo-me um pouco melhor, voltei para casa e verifiquei nossa secretária eletrônica para ver se havia mensagens, mas não encontrei nenhuma. Liguei à TV, embora minha mente estivesse em outro lugar, ainda tentando compreender os eventos recentes. Por fim, desisti e olhei para o relógio, percebendo que já passava da meia-noite, então me retirei para a cama. Tive uma noite agitada, incapaz de aquietar minha mente, então me rendi às 6 da manhã, levantei, tomei um banho e desci para tomar café da manhã. Enquanto eu estava sentado assistindo ao noticiário na TV,
Pensando em meu próximo passo, o telefone tocou. Era o advogado de Jen, perguntando se eu poderia comparecer a uma reunião mais tarde naquele dia. Combinamos 2 horas, e ele desligou. Talvez agora eu finalmente conseguisse algumas respostas. Chegando ao seu escritório, fui prontamente conduzido para dentro. Eu esperava encontrar apenas o advogado de Jen, mas, para minha surpresa, minha esposa e seu chefe, Cal Prescott, também estavam presentes no sofá. Embora eu ansiasse por clareza, recusei-me a quebrar o silêncio primeiro, optando, em vez disso, por sentar e esperar. Minha tática pareceu perturbar a todos, exatamente como eu esperava, levando o advogado a falar primeiro. Sr. Adams, chamei você aqui para discutir os termos do seu divórcio da Sra. Jennifer Adams. Tenho uma proposta da sua esposa e do Sr. Prescott. Em essência, eles sugerem que ela se divorcie de você devido a diferenças irreconciliáveis. Você manteria a casa, seus benefícios de aposentadoria, todas as economias e a propriedade do seu negócio. Da mesma forma, a Sra. Adams manteria seus ativos, mas, adicionalmente, você concordaria em permitir que o Sr. Prescott adotasse seus filhos. Em troca, o Sr. Prescott depositaria $2 milhões em uma conta de sua escolha. Eu praticamente derrubei a mesa quando me levantei. Não tem a mínima chance de meus filhos estarem à venda por qualquer preço. Você pode ficar com a mulher de graça, eu não quero nada com ela, então caia fora. Jennifer se levantou e falou em um tom conciliador. Mark, eu nunca quis te causar dor, mas sei que causei e lamento sinceramente por isso. Estou em um relacionamento com Cal há um tempo e estamos profundamente apaixonados, planejando nos casar. Infelizmente, Cal não pode ter filhos biológicos, então ele quer adotar os nossos. Podemos dar a eles tudo o que precisam, uma casa maravilhosa, educação de primeira e um ótimo começo de vida. O que você pode oferecer? Uma casa velha e uma pequena loja de conserto de computadores? Você não tem ambição nem estabilidade financeira. Pelo menos considere dar uma chance às crianças. Se você se recusar a cooperar, eu vou buscar uma ação legal e garantir que você perca tudo, Racer. Isso é a casa, metade da sua renda, economias, negócios e qualquer chance de ver as crianças. É uma situação sem saída para você, mas pelo menos assim você vai tirar algo disso. Jen, a casa é legalmente minha e você não tem direito a ela. Eu tenho economias mínimas, então sua reivindicação de metade dela não significa nada. Você ganha mais, então o apoio será insignificante. Eu cuidarei dos meus filhos com prazer, mesmo que eu os veja apenas ocasionalmente. Quanto ao negócio, não é nada sem mim e eu não tenho um 401k para você pegar. Vejo você no tribunal. Com isso, levantei-me e fui embora, deixando 3 indivíduos perplexos em meu rastro. Fui direto para o Danny's e pedi jantar e cerveja. Depois disso, voltei para minha casa vazia. Sentei com uma cerveja para assistir TV, ainda estava furioso. Pouco depois das 11, uma batida forte na porta me acordou. Ainda atordoado, não olhei pelo olho mágico antes de abri-lo. A porta se abriu violentamente, me fazendo cambalear para trás, mas consegui ficar de pé. 3 homens irromperam na sala, tentando me agarrar. Agora eu estava em prontidão total para o combate e rapidamente incapacitei o primeiro oponente com um golpe. O segundo agarrou minha cabeça, mas eu me afastei assim que o terceiro me atingiu, me jogando no chão. Enquanto o primeiro homem tentava recuperar o fôlego, os outros 2 me chutaram impiedosamente e comecei a perder a consciência. Temendo pela minha vida, decidi deixar as evidências para a polícia. O supervisor exigiu que eu assinasse o formulário, ameaçando retornar se eu não obedecesse. Em um momento de desafio, bati nele com a cabeça, fazendo-o recuar, mas, graças ao golpe, ainda tenho vestígios do DNA dele. Enfurecido, ele xingou e recuou, me deixando inconsciente por um momento enquanto ele continuava a me chutar. Gradualmente recuperei a consciência, ouvindo vozes, mas incapaz de discernir sua origem. Formas vagas preencheram a sala enquanto minha visão clareava intermitentemente, apenas para ser envolvida pela escuridão mais uma vez. Ao acordar novamente, a luz do sol inundou a janela, revelando uma mulher lendo em uma poltrona.
Demorei um momento para reconhecê-la como Khan, a esposa do meu instrutor de MMA, Phil Urai. Tentando falar, minha boca seca produziu apenas um coachar. Khan percebeu e prontamente chamou ajuda com o botão de chamada. Uma enfermeira chegou, verificando meus sinais vitais com um sorriso antes de perguntar sobre minha condição, ao que eu só consegui resmungar uma resposta. Após uma breve ausência, ela voltou com lascas de gelo, que tinham um gosto mais satisfatório do que o melhor uísque escocês. Khan segurou minha mão enquanto discava rapidamente com a outra. Que bom ver você de volta, Mark. Você realmente nos assustou. Como você está se sentindo? Como se eu tivesse sido atropelado por um caminhão. Um caminhão poderia ter causado menos danos. Naquele momento, um médico entrou. Estou aliviado em vê-lo acordado depois de 3 dias em coma. Acredito que você tenha virado a esquina. Você está a fim de comer alguma coisa? Doutor, eu poderia devorar uma vaca inteira, chifres e tudo, só certifique-se de que ela esteja limpa. Todos acharam engraçado, mas quando tentei me juntar à risada, a dor no meu peito e no meu lado era tão intensa que quase perdi a consciência. O médico ajustou minha medicação para a dor e demonstrou como usar o botão para morfina adicional antes de partir, me assegurando de seu retorno iminente. Entrei em um estado semiconsciente, influenciado pela morfina pelo que pareceram horas, embora tenha se passado pouco mais de 1 hora antes de Phil entrar, perto do quarto. Phil me informou sobre os eventos. Eu tinha sido agredido em minha própria casa, e a patrulha de vigilância do bairro tinha notado minha porta da frente aberta, o que levou a uma investigação que levou à descoberta de mim deitado em uma poça de sangue. Eles prontamente chamaram uma ambulância e as autoridades, que encontraram as informações de contato de Phil no meu telefone listado no ICE em caso de emergência. Desde então, ele e o Khan permaneceram ao meu lado continuamente. Ele me informou sobre a gravidade dos meus ferimentos, que eram bem extensos. Eu tinha uma fratura exposta na tíbia esquerda, um rádio fraturado, 2 costelas quebradas, um pulmão esquerdo perfurado, um rim rompido, uma órbita ocular fraturada e um nariz quebrado. Apesar de tudo isso, ele me garantiu que eu estava bem, o que realmente me fez rir, embora tenha acabado me fazendo engasgar um pouco. Felizmente, a dor não foi tão intensa. Assim que fui considerado fora de perigo imediato, Khan e Phil partiram para casa, e um detetive entrou na sala, se apresentando como detetive Graham Collis. Ele perguntou sobre minhas lembranças do ataque. Contei tudo, e ele demonstrou interesse particular quando mencionei a mensagem entregue pelo líder dos agressores. Seu entusiasmo aumentou ao saber que eu tinha uma amostra de DNA no meu lenço, que ele prontamente selou em um saco de evidências. Depois que terminei de falar, fechei meus olhos brevemente, e ao reabri-los ele havia desaparecido, deixando o quarto envolto em escuridão. No dia seguinte, Phil fez uma visita e me garantiu que, assim que eu tivesse alta, eu poderia ficar em sua casa até recuperar a mobilidade. Pedi que ele pegasse minha correspondência, ao que ele concordou, mencionando que faria isso no caminho para casa. Além disso, perguntei sobre advogados de divórcio respeitáveis, e ele me garantiu que conhecia um e que entraria em contato com ela. Conversamos por um tempo, e eu voltei a dormir. A enfermeira me acordou enquanto trocava meus curativos, me assegurando da limpeza e da ausência de infecção. Pouco depois, a comida chegou, mas comer com um braço provou ser desafiador, exigindo que a enfermeira me ajudasse. Dormi profundamente e acordei me sentindo revigorado quando a enfermeira administrou um banho de cama, embora a excitação estivesse fora de questão devido à dor. Phil voltou com uma mulher atraente, Grace Miles, a quem ele apresentou como minha nova advogada. Revisamos a situação juntos, confirmando meus direitos de visita para as crianças e ela concordou em assumir meu caso antes de partir. Phil me entregou a correspondência coletada e, enquanto eu a examinava, me deparei com os resultados de DNA. Inicialmente irado, logo achei a situação risível. Nenhuma das crianças era minha, o que significa que Jen tinha enganado a mim e a Cal. Depois de compartilhar essa revelação com Phil, não conseguimos evitar de cair na gargalhada juntos. Liguei para Grace e pedi sua ajuda para marcar uma reunião no hospital com Jen, Cal e seu advogado, pois eu havia mudado de ideia e queria discutir uma resolução. Ela organizou uma reunião em um escritório temporário para o dia seguinte.
A expressão no rosto de Jen não tinha preço. Quando o fio me levou para o escritório, meu braço e perna estavam envoltos em gesso com tubos conectados ao meu corpo. Meu rosto e meu corpo estavam machucados. Jen parecia genuinamente chocada com minha aparência, enquanto Cal apenas sorriu. Dirigindo-me aos meus adversários, falei: bem, depois de uma visita de alguns de seus conhecidos, reconsiderei minha posição. E Cal, não há sentido em negar seu envolvimento. As últimas palavras que seus capangas proferiram foram: assine os papéis. Quem mais teria dito isso a menos que você os enviasse? Meu advogado redigiu um novo documento para eu assinar, permitindo que você adote as crianças, mas sem um incentivo de 2 milhões de dólares. Veja, meu advogado explicou que seu documento anterior fez parecer que eu estava vendendo as crianças para você, o que poderia levar a acusações de tráfico de pessoas, pois é ilegal vender outro ser humano. Mas eu lhe darei crédito pelo esforço. Entreguei o documento ao advogado deles, que o aceitou com uma ponta de culpa, e continuei. Meu advogado e eu elaboramos um novo acordo para você revisar. Está tudo delineado aqui. Meu advogado entregou os documentos ao advogado deles e forneceu cópias para Jen e Cal revisarem. Então, eu os abordei novamente. Como você pode ver, este acordo difere muito da sua proposta, assim como o giz difere de queijo. Deixe-me explicar melhor. Primeiro, ficarei com minha casa e todo o seu conteúdo, incluindo as joias da minha esposa, minhas economias, meu negócio e os 2 carros. Além disso, ela deve depositar todo o saldo de sua conta não tão secreta com crédito mercantil, que soma cerca de 18 mil dólares, na conta de depósito do meu advogado. Seu canalha desprezível, esse dinheiro é meu por direito, eu o ganhei, e você não tem direito a ele. Minha esposa exclamou de repente, seu rosto vermelho com uma veia pulsante em seu pescoço. Cal lançou-lhe um olhar perplexo. Suponho que ele não sabia de sua conta secreta. Senti que essa revelação marcava o começo do fim do relacionamento deles. Se Cal não estivesse tão interessado em ter filhos, ele poderia ter terminado as coisas ali mesmo, naquela hora. Com um sorriso, Cal gentilmente a empurrou de volta para seu assento. Cale a boca, sua mulher traidora e mentirosa, e fique sentada. Os adultos estão conversando, e isso não envolve você. Eu podia ver todos lutando para conter um sorriso, exceto Phil, que estava rindo baixinho. O rosto de Jen passou de vermelho para pálido em um instante, mas ela permaneceu em silêncio. Agora, antes de ser tão rudemente interrompido, eu estava mencionando que, dados seus ganhos significativamente maiores, ela também será obrigada a me fornecer pensão alimentícia no valor de 2.500 dólares por mês, depositados na conta do meu advogado. Além disso, em relação à empresa onde vocês 2 trabalham, como recompensa por desmantelar meu casamento e causar meus ferimentos, você me compensará com 10 milhões de dólares após impostos, também depositados na conta do meu advogado. Esta quantia cobrirá todas as minhas despesas médicas, honorários advocatícios e o custo total do meu pós-tratamento, a ser determinado pelo meu advogado. Todos os pagamentos devem ser feitos até às 5 horas desta sexta-feira à noite. Cal ficou ali, rindo incontrolavelmente. Você está completamente delirante. Por que deveríamos pagar alguma coisa a você? Temos o que viemos buscar, então você pode ir embora. 20%. O quê? Eu disse 20%. Eu ouvi você da primeira vez, mas o que isso significa? Esse é o valor estimado de receita que você perderá nos primeiros 2 anos após um processo judicial contra sua empresa, alegando envolvimento no fim do meu casamento e na alienação da minha família. Você acabou de inventar esse número do nada? Não. Eu conduzi uma análise completa dos clientes da sua empresa e seus pagamentos. Como sua empresa é de capital aberto, todas as informações estão prontamente disponíveis no site. Considere o impacto que isso terá na campanha do seu pai para o Congresso. Ele está concorrendo em uma plataforma de valores familiares. Depois, há a opinião dos seus clientes, muitos dos quais são personalidades políticas e do showbiz representadas pela sua empresa de RP. Qualquer indício de escândalo e eles pularão do barco. Além disso, seu ramo de publicidade atende clientes de alto perfil,
como lojas de roupas infantis, uma empresa de produtos para bebês e um produtor de roupas esportivas. Eles vão cortar laços ao primeiro sinal de problema. Quando tudo der errado, vai ter uma reunião do conselho, e você vai ser o bode expiatório. Então 10 milhões é uma pechincha, entende? De repente, a expressão presunçosa de Cal desapareceu, substituída por um olhar de doença. Minha advogada lhe dará o valor final, e ele deve estar na conta dela até às 5 horas da sexta-feira. Ninguém respondeu, mas eu podia dizer que Cal ainda estava procurando uma rota de fuga, então continuei. Ah, e Cal, se você acredita que meu desaparecimento resolverá seus problemas, pense novamente. Eu compartilhei a história inteira com 5 advogados de fora do estado, e se algo acontecer comigo, eles vão vazar para a mídia. A expressão no rosto de Cal confirmou minha suspeita sobre seus pensamentos. Ele parecia completamente derrotado. Quando partimos, eu o lembrei por cima do ombro. 5 horas da sexta-feira. Mais tarde, quando Grace e eu voltamos para o meu quarto, ela questionou por que eu cedi e permiti que Cal adotasse meus filhos, apesar das minhas objeções anteriores. Eu entreguei a ela os resultados do teste de DNA para revisão e, depois de examiná-los, ela caiu na gargalhada. Seu demônio astuto, as crianças não são suas. Quem são eles? Não tenho certeza, mas pretendo descobrir. Isso prova que ela estava traindo a mim e a Cal simultaneamente. E quando eu descobrir a verdade, Cal também descobrirá. Mark, eu odiaria estar no seu lado ruim. Você deveria ter sido advogado. Você seria excelente nisso. Obrigado, mas me falta um instinto assassino. Na verdade, você tem, só não o explorou. O médico me visitou mais tarde naquele dia e me disse que eu poderia ir para casa no dia seguinte se tivesse assistência disponível. Phil e Cam me ofereceram acomodação temporária, então aceitei. Apesar de ser obrigado a ir ao hospital 2 vezes por semana para trocas de curativos e exames renais, eu esperava ansiosamente. Sexta-feira. No entanto, meu advogado ligou às 3h30 informando que $10.161.312 haviam sido depositados na conta de depósito. Eu me senti incrivelmente rico, pelo menos mais rico do que antes. Grace já havia reivindicado sua parte, transferindo o restante para minha conta corrente. A vida continuou. Depois de 8 semanas de apoio atencioso dos meus amigos, voltei para minha casa, mas faltava alegria. Eu me sentia solitário e a atmosfera parecia desolada. Consequentemente, decidi me mudar para mais perto da minha irmã, a pessoa que eu mais estimava. Durante uma reunião com May e Greg no trabalho, expressei minha necessidade de um novo começo em outro lugar, o que eles entenderam. Elogiei-os pelo trabalho excepcional e os surpreendi dando-lhes a propriedade do negócio e todos os lucros obtidos durante minha ausência. Para me despedir deles, convidei-os para jantar. Em seguida, visitei meus bons amigos Phil e Cam. Durante o jantar, entreguei a eles um cheque de $500 mil para cobrir meus cuidados de convalescença. Eles inicialmente hesitaram, mas esclareci que a Carros Company estava pagando a conta, então não sairia do meu bolso. Eles aceitaram. Enquanto saboreávamos uma taça de vinho depois, mencionei meus planos de me mudar para Nova York para ficar mais perto da minha irmã. Phil perguntou sobre minha casa e mencionei que poderia alugá-la. Ele parecia desconfortável e, eventualmente, revelou que seu filho Eric, que tinha acabado de se formar em engenharia, estava esperando um filho com sua namorada, mas não tinha onde morar. Eles não queriam impor a Phil e Cam, então Phil perguntou se eles poderiam alugar minha casa. Fiquei emocionado com a chance de ajudar meus amigos e fornecer um lar a um jovem casal. Eu instruí Phil a estabelecer um aluguel razoável e sugeri que eles guardassem o excedente para a educação do filho. O abraço de Cam era tão forte que pensei que ela quebraria minhas costelas de novo, e vi lágrimas nos olhos de Phil. No dia seguinte, entrei em contato com Pote para explicar a situação e perguntei se eu poderia ficar com ela temporariamente. Ela ficou emocionada e começou a planejar atividades para nós. 3 semanas depois, tranquei minha casa pela última vez, derramando algumas lágrimas enquanto ia até a casa de Phil para devolver as chaves.
Junto com as chaves, entreguei o recibo rosa do carro de Jen, sugerindo que ele o desse ao filho como um presente de inauguração da casa. Depois de trocar abraços e despedidas chorosas prometendo manter contato, parti. Depois de uma viagem de carro de 2 semanas, cheguei à casa de Pote. Levei meu tempo parando sempre que quis e ficando um pouco. Pote me cumprimentou com abraços esmagadores, cedendo apenas quando fiquei sem ar. Ela me mostrou meu quarto e me informou que íamos jantar com um amigo. Traje casual foi sugerido, então optei por calças e uma camisa. Fomos a um restaurante charmoso com garçons atenciosos e um bar totalmente abastecido. Quando entramos, percebi que tinha sido enganado. A irmã de Jen, Ami, já estava sentada em nossa mesa. Inicialmente, senti uma pontada de raiva, mas o charme de Pote a dissolveu rapidamente. Aproximando-se da mesa, Ami abraçou Pote calorosamente antes de me surpreender com um abraço próprio, expressando seu desdém por Jen e seus desejos por sua morte. Ami morava perto e trabalhava em contas em uma agência de publicidade. A noite progrediu suavemente e Ami foi a primeira a me puxar para a pista de dança quando a oportunidade surgiu. Dançamos algumas valsas e uma dança lenta antes de retornar para um hambúrguer radiante. Vocês dois pareciam tão perfeitos juntos lá fora, como um casal de verdade, ela comentou com um sorriso. Ami corou profundamente, o que me levou a rapidamente me desculpar e ir ao banheiro. Passei o resto da noite dançando com Ami e Pote, evitando as músicas lentas. Mais tarde, chamamos um táxi para mim e combinamos outro para nós. De volta para casa, eu provoquei Pote por orquestrar a situação, mas ela apenas riu e foi para a cama. No dia seguinte, começamos a procurar uma casa. Eu preferi uma casa a um apartamento, curtindo a rotina de cuidar de um quintal e cortar a grama, além de que seria ótimo para fazer churrascos ou festas. Apesar dos altos preços das casas no cinturão de passageiros de Nova York, decidi investir. Depois de algumas semanas de busca, decidi por uma casa inicial de 3 quartos com cozinha, sala de jantar e sala de estar separada. Seu jardim traseiro de tamanho razoável e gramado frontal eram atraentes, mas o que realmente me vendeu foi sua localização em uma comunidade segura com apenas uma entrada protegida por segurança. A comunidade tinha comodidades como piscina, academia e área de recreação para famílias, oferecendo até mesmo serviço de babá. Pote brincou sobre se mudar para cá comigo, mas levei suas palavras na brincadeira. Antes de me mudar, tive que mobiliar e decorar o lugar, assim como comprar todos os itens essenciais como toalhas, potes e panelas. Felizmente, já tinha utensílios de cozinha, mas eu ainda precisava estocar comida e outras necessidades. Ami e Pote foram incrivelmente úteis em me guiar pelo processo de compras, garantindo que o lugar não deixasse de ter um toque feminino e parecesse mais um lar aconchegante do que uma caverna de homem. Dediquei um cômodo ao meu espaço de trabalho, completo com um computador de última geração com uma placa-mãe de meu próprio design e sistema operacional, uma bancada de trabalho, vários armários e um cofre à prova de fogo. Incentivado por Pote e Ami, decidi dar uma festa de inauguração da casa. Como eu não conhecia ninguém na área, a lista de convidados consistia principalmente de amigos de Pote e Ami. Parecia que a intenção deles era que eu fizesse novas conexões, o que de fato aconteceu. Eu me vi trocando informações de contato com vários convidados e me conectando nas redes sociais. Nas semanas seguintes, a casa estava frequentemente cheia de festas e churrascos quase todo fim de semana. Descobri que estava aproveitando minha nova popularidade e raramente pensava mais em Jin. Durante esse período, Ami e eu nos tornamos próximos, mais do que apenas amigos, mas ainda não amantes. Uma noite, eu deveria acompanhar Ami e Pote ao teatro, mas Pote desistiu no último minuto alegando cólicas estomacais. Então, Ami e eu fomos sozinhos. Enquanto assistíamos a The Taming of the Shrew, Ami estendeu a mão e pegou a minha, me surpreendendo, já que nossas interações tinham se limitado a um beijo na bochecha. Depois da peça, pegamos um táxi de volta para o complexo de apartamentos de Ami. Enquanto eu a acompanhava até a porta, o táxi foi embora, nos deixando abandonados. Xinguei baixinho, percebendo que seria difícil encontrar outro táxi tão longe da cidade. Ami apenas riu e sugeriu que eu passasse a noite, já que caminhar mais de 2 milhas para casa não era o ideal.
Então ela se inclinou e me deu o beijo mais apaixonado que eu já tinha experimentado, pegando minha mão e me levando para dentro. Não perdemos tempo. Ela me levou para o quarto dela e antes que eu percebesse, estávamos presos em um abraço fervoroso. Fiquei em seu quarto me sentindo um pouco perplexo quando ela disse: "O que uma garota tem que fazer para fazer amor com você?" Esperei tanto tempo que decidi que era hora de tomar a iniciativa. Com essas palavras, ela começou a se mover comigo para a cama. Foi incrível. O tempo passou despercebido. "O que você fez comigo?" "Minha irmã deve ser louca para deixar você ir, mas sou grato a ela por isso. Nunca vou querer ficar sem você. Talvez eu nunca saia dessa cama." Exaustos, mas contentes, ficamos lá até o amanhecer antes de cair no sono novamente. Por volta das 13 horas, finalmente acordamos do nosso sono e concluímos que a nutrição tinha precedência sobre outra sessão. Caminhando até a delicatessen próxima, pedimos um almoço e um café. Após nossa refeição, voltamos ao apartamento de Amy e nos aprofundamos em uma discussão sobre eventos recentes. Amy revelou que ela tinha sentimentos por mim desde nosso primeiro encontro e que secretamente admirava sua irmã. Após nosso término, ela confidenciou a Patty sobre seus sentimentos e buscou sua ajuda para nos unir. Patty, naturalmente emocionada, expressou confiança de que, assim que eu passasse por Jen, eu retribuiria o interesse de Amy. Admiti que me senti atraído por ela desde a primeira vez que a vi na casa de Patty, mas hesitei em fazer avanços em direção à irmã da minha esposa, temendo que fosse inapropriado. "Eu não queria que você pensasse que era apenas um rebote", expliquei, então mantive distância. Amy expressou compreensão e gratidão pela minha consideração de seus sentimentos antes de fazer um movimento, mas transmitiu sua impaciência, revelando que ela e Patty tinham orquestrado os eventos da noite passada. Nós compartilhamos uma risada calorosa sobre o esquema deles e Amy prontamente enviou uma mensagem para Patty. Missão cumprida. Ainda vestida com o traje da noite passada e precisando de uma mudança, Amy me acompanhou até em casa para uma atualização do guarda-roupa. Ao contrário de sua irmã, Amy exalava uma sensação de facilidade e conforto, desprovida da tensão que frequentemente acompanhava as reações de Jen. Nós simplesmente nos demos bem, um fato que Patty notou várias vezes expressando sua felicidade por nossa nova conexão. Durante esse tempo, dediquei-me a desenvolver meu projeto e, finalmente, ele chegou à conclusão. O aspecto notável desse software e hardware era a sua adaptabilidade. Ele podia ser ajustado para vários usos, incluindo aplicações militares, jogos, aeronáutica, aeronaves comerciais e pequenas, e até mesmo usos automotivos. Optei por abordar uma empresa de jogos proeminente, confiante de que testes completos por jogadores descobririam quaisquer falhas. Inicialmente recebido com ceticismo devido à crença deles em ter os melhores programadores, demonstrei minha nova abordagem. Eles concordaram com um teste de 3 meses durante o qual forneci uma unidade lacrada com software à prova de violação. Após o julgamento, eles convocaram uma reunião. Acompanhados por minha irmã, uma advogada corporativa, e seu colega especialista em negociações, discutimos o caminho a seguir. A empresa de jogos expressou interesse em comprar as patentes, oferecendo generosos $120 milhões, sabendo que poderiam lucrar ainda mais com as vendas globais de jogos. Recusei, propondo, em vez disso, vender direitos de fabricação sob licença por 10 anos, pedindo $50 milhões adiantado e uma sobretaxa de 1% em todos os aplicativos que usam minha tecnologia. Após negociações, acertamos $65 milhões adiantado e uma sobretaxa de 0,5% no mesmo período. Contratos foram assinados e um aperto de mão selou o acordo. Com acordos em andamento com fornecedores líderes de aeronaves militares, estabelecimentos aeronáuticos civis e um fabricante automotivo, minha riqueza disparou. Em termos de dinheiro, eu agora valia mais de $250 milhões após impostos, com uma projeção de 10 anos excedendo $3,5 bilhões. A magnitude da minha riqueza recém-descoberta era impressionante, e busquei aconselhamento sobre opções de investimento. Em uma estimativa conservadora, deixá-lo no banco renderia mais de $12 mil em juros antes dos impostos. Amy e eu tínhamos nos mudado juntos e ela tinha decidido alugar seu apartamento.
Enquanto isso, minha irmã tinha encontrado um novo parceiro e um advogado diferente, e o relacionamento deles estava se tornando sério. Fazia pouco mais de um ano que eu tinha partido para começar de novo, e senti que era hora de buscar retribuição contra os dois indivíduos que me causaram tanta dor. Confiei em Amy, expressando meu desejo de vingança contra sua irmã e perguntei se ela se sentia confortável com isso. Sua resposta foi inequívoca. Queime essa terra, e se houver algo que eu possa fazer para ajudar, é só me avisar. Passamos um tempo pensando em vários cenários, mas, no fim das contas, decidimos adiar nossa vingança e esperar um pouco mais. Logo depois que terminamos de jantar, o telefone tocou. Era o promotor público assistente de Freestone, Texas. Eles tinham prendido os agressores que me atacaram e pediram meu depoimento em 3 semanas. Naturalmente, concordei. Quando chegou a hora, Amy insistiu em me acompanhar, então decidimos transformar isso em umas férias curtas e chegar uma semana antes do julgamento. Voamos 1.600 milhas até o Texas, onde Phil nos pegou no aeroporto e nos levou até o hotel. Como um gesto de gratidão, levamos Phil e Cam para jantar no Regency Club Restaurante. Cam e Amy estavam deslumbrantes em seus vestidos de coquetel, ofuscando Phil e eu. Phil vestiu seu melhor terno de domingo, enquanto eu ostentava meu novo terno italiano feito à mão de $2.000. Juntos, nós 4 parecíamos turistas ricos. Nenhum de nós já tinha jantado neste restaurante antes, pois estava além dos nossos meios antes da minha nova riqueza. Chegamos ao restaurante em uma limusine, um gesto que eu queria fazer especial para Phil e Cam. Um porteiro uniformizado graciosamente abriu as portas do carro para nós, e mais tarde, a entrada do restaurante. Ao entrar, o maitre nos cumprimentou prontamente e nos acompanhou até nossos assentos. Uma música suave tocava ao fundo, acrescentando ao ambiente. Phil e Cam pareciam animados para a noite que os esperava. Começamos com um aperitivo leve de melão e presunto de palma em fatias finas, seguido por nossa escolha de prato principal, acompanhado de uma salada de frutas e complementado por um vinho tinto encorpado e um vinho branco de sobremesa. Conforme nos aproximávamos do fim da refeição, os pensamentos se voltaram para a pista de dança. Olhando ao redor do restaurante, notei Jen e seu marido Cal sentados à nossa frente com outro casal. Mostrei-os a todos, levando a Mia a se desculpar e ir ao toalete, com Cam seguindo o exemplo. A saída sincronizada deles era um ato habitual, intrigante para alguns. Quando passaram pela mesa de Jen, Amy parou para trocar gentilezas, gesticulando para Phil e eu. Jen pareceu surpresa, sua mão voando para a boca em choque. O que quer que Amy tenha dito em seguida fez Cam rir antes de continuar em seu caminho, deixando Jen visivelmente perturbada. Sem uma palavra, ela saiu abruptamente do restaurante, seguida de perto por Cal. Quando as moças retornaram, perguntei sobre o que havia provocado aquela reação de Amy. Cam explicou que depois de cumprimentar Jen, ela perguntou com quem Amy estava e Amy respondeu, estou com outro milionário sentado ali, gesticulando em minha direção. Ela então acrescentou, devo agradecer por abandonar seu marido. Nós fomos feitos um para o outro. Eu só não vejo o que você vê nesse macaco de pelúcia. Você definitivamente trocou para baixo. Antes de ir embora, o resto da noite foi gasto dançando e rindo sobre o encontro de Amy com sua irmã. Como Cam e Phil tinham que trabalhar, Amy e eu nos envolvemos em atividades turísticas, incluindo passeios turísticos e um dia em um rancho de tiro onde atiramos com várias armas. Fiquei surpreso ao descobrir que Amy era uma ótima atiradora, muito melhor do que eu. À noite, saímos para jantar e dançamos bastante. Na noite anterior ao início do julgamento, jantamos na casa de Phil e Cam e devo dizer que uma refeição caseira superou em muito jantar fora. Depois do jantar, Phil anunciou que seu filho se casaria com sua noiva na primavera e todos nós brindamos às suas próximas núpcias. Antes do julgamento começar, nos encontramos com o promotor público assistente, Ada, que nos garantiu uma vitória fácil. O líder do trio foi apreendido graças à minha contribuição de seu DNA. Transpirou que ele tinha um histórico de violência, tornando este seu terceiro ataque. Portanto, incentivando-o a cooperar ao implicar seus comparsas, que também estavam sob custódia. Os julgamentos deles seguiriam o dele, com seu testemunho, eles estavam destinados a sentenças significativas.
Além disso, descobri que o indivíduo que eu havia atingido na garganta estava sofrendo de danos vocais semelhantes ao coachar de um sapo. No entanto, nenhum dos três estava disposto a implicar Cal Prescott. A Ada suspeitava que Prescott os subornava para que ficassem em silêncio, sabendo que acusar seu filho de conspiração para cometer assassinato irritaria seu pai influente, um congressista. Comparecemos a todos os 3 julgamentos e achei os resultados satisfatórios. O líder recebeu uma sentença reduzida de 15 anos por trair seus companheiros. Aquele que feri na garganta recebeu apenas uma sentença de 2 anos, já que não participou ativamente da agressão, enquanto o outro recebeu 5 anos, sua primeira infração. Ao se separarem, Phil e Khan nos levaram ao aeroporto e eu entreguei a Phil um envelope, instruindo-o a não abri-lo até depois da decolagem. Dentro estavam as escrituras da minha antiga casa, destinadas como um presente de casamento para seu filho, com o entendimento da fragilidade dos votos matrimoniais. Depois que chegamos em casa e desfizemos as malas, voltei para o meu escritório e liguei para minha irmã, estendendo um convite para jantar na sexta-feira à noite sem informar Amy. Quando chegou sexta-feira, informei Amy que jantaríamos fora com Patty e seu namorado. Amy ficou emocionada, e naquela noite fomos levados de carro para um restaurante de prestígio que eu havia reservado 3 semanas antes. Enquanto saboreávamos nosso vinho após uma refeição deliciosa, um homem vestido de cigano se aproximou de nossa mesa, nos serenatando com uma canção de amor em seu violino. O restaurante inteiro assistiu enquanto eu me ajoelhava e pedi Amy em casamento. Sua expressão era impagável quando ela disse, entre lágrimas, sim, em meio aos aplausos retumbantes dos outros clientes. Patty abraçou Amy, dando-lhe as boas-vindas à família. Dançamos a noite toda antes que a limusine nos levasse para casa. Nosso casamento estava marcado para o início da primavera, com os convites enviados prontamente. Sabiamente, fiquei em segundo plano nos preparativos, permitindo que Amy e Patty assumissem o comando. Escolhemos uma igreja local para a cerimônia, e eu cobri todas as despesas dos convidados de fora da cidade, reservando um andar inteiro no Hilton para a estadia de 3 dias deles. O casamento foi um evento luxuoso, apreciado por todos. Phil e Khan comentaram que não se divertiam tanto há anos e estenderam um convite para o casamento do filho em 2 meses. Amy e eu embarcamos em um cruzeiro de 2 semanas pelo Caribe, cheio de danças noturnas e excursões diárias. Ao retornarmos, nos sentimos completamente esgotados e ansiamos por outras férias. Felizmente, eu tinha reunido uma equipe de solução de problemas para lidar com quaisquer problemas que pudessem surgir com meu novo programa e hardware, deixando-me com pouco para ocupar meu tempo. Com isso resolvido, voltei minha atenção para a próxima fase da minha vingança. Adotando uma abordagem paciente, joguei o jogo longo, sem sentir necessidade de pressa. 9 meses depois, nosso filho James nasceu, seguido por sua irmã Sarah 1 ano depois. Nós nos mudamos para uma casa maior dentro de uma comunidade segura. Naquela época, eu tinha acumulado uma riqueza considerável e me vi quase uma figura pública, participando de vários eventos de caridade onde eu doava generosamente. Amy e eu até mesmo agraciamos as páginas de revistas da sociedade, retratados como o casal ideal. No entanto, com o passar do tempo, permaneci firme em minha busca por vingança. A dor infligida a mim por suas ações persistiu. Quase 9 anos desde que minha ex-esposa me abandonou por outra pessoa, era hora da fase 1. Nos últimos 5 anos, contratei uma empresa de investigação particular para reunir informações sobre Jen, Cal e qualquer pessoa conectada a eles, particularmente seu ex-chefe, Troy Simons. Minha suspeita persistia de que Troy era o pai dos gêmeos de Jen, e eu estava ansioso para obter seu perfil de DNA. Os investigadores descobriram alguns fatos terríveis. Primeiro, os gêmeos eram realmente de Troy, o que confirmou minhas suspeitas. Segundo, Jane estava em um relacionamento com Troy e 2 outros homens. Finalmente, Cal, durante suas viagens, entrou em casos extraconjugais com sua assistente pessoal e várias garotas de virtude fácil. Eu iniciei o primeiro passo do meu plano. Enviei a Cal uma amostra do DNA dos gêmeos e de Troy junto com uma nota dizendo: "Você é estéril." O DNA de Mark não combina. O de Troy Simons combina. Faça as contas. Com essa revelação,
Ficou evidente que os gêmeos não eram meus, indicando que Jen tinha se envolvido com Troy enquanto estava com Cal. Essencialmente, ela estava nos traindo simultaneamente. Para aumentar o entendimento de Cal, encaminhei a ele evidências dos casos em andamento de Jen. Então, esperei pacientemente pelas consequências. Cerca de 2 meses depois, Phil me ligou para informar que Cal havia expulsado Jen e usado o acordo pré-nupcial para manter a custódia das crianças, que ele havia adotado legalmente. Jen foi embora sem nada, desaparecendo sem deixar vestígios. Amy contatou seus pais apenas para descobrir que seu pai havia lhe enviado algum dinheiro e cortado a comunicação posterior. A primeira fase estava completa. Jen agora sentia o gosto amargo da traição e da perda de seus filhos. Aparentemente, ela ainda tinha acesso ao e-mail dela, pois ele permanecia ativo. Decidindo agitar as coisas, enviei a ela o relatório do investigador particular sobre Cal, junto com algumas fotos incriminatórias dele com outras mulheres. Isso deve agitar as coisas no processo de divórcio. Poucos dias depois, Amy e eu estávamos sentados assistindo a um filme antigo quando o interfone do portão de segurança tocou. O guarda de plantão perguntou se uma senhora Prescott poderia vir à nossa casa. Pedi que ele esperasse 1 minuto para que eu pudesse consultar Amy. Ela pareceu tão perplexa quanto eu me senti, mas concordou, dizendo: "Vamos ouvir o que ela tem a dizer." Então, instruí o guarda a deixá-la entrar. Poucos minutos depois, houve uma batida na porta. Amy abriu para revelar o que eu só posso descrever como uma bagunça completa. Seu cabelo parecia despenteado, ela não usava maquiagem, e suas roupas pareciam ter sido usadas para dormir. Amy a convidou para entrar, e quando ela entrou, notei que ela não conseguia encontrar meu olhar. Amy ofereceu seu café, que ela aceitou com gratidão. Jen sentou-se na minha frente, mas ainda evitou olhar para mim, o que me levou a iniciar a conversa. Eu ainda estava furioso com ela, mas parte de mim sentia simpatia pela figura despedaçada diante de mim. Uma figura que eu tinha desempenhado um papel em quebrar, o que me deixou um pouco culpado até que me lembrei do que ela tinha feito comigo. "Você parece horrível." "O que aconteceu?" exclamei. Com isso, ela desmoronou completamente, soluçando incontrolavelmente. Levamos 10 minutos para acalmá-la o suficiente para falar, e entre lágrimas, ela começou a explicar. Ele de alguma forma descobriu que os gêmeos não eram seus, e que eu estava envolvida com Troy durante todo o nosso relacionamento. Não foi difícil para ele descobrir. Então ele descobriu que eu continuei a ver Troy mesmo depois de nos casarmos. Ele ficou furioso e me expulsou só com as roupas que eu estava usando. Eu ainda tinha as chaves do meu carro e o laptop no meu carro, junto com alguns milhares de dólares na minha conta, então me hospedei em um motel. No entanto, ninguém quis falar comigo depois do que eu fiz com você. Perdi todos os meus amigos, e minha família me renegou. Tentei entrar em contato com seu pai, Belry, que me informou que agora ele tinha seu herdeiro para a fortuna da família e não precisava mais de mim. Falei com meu pai, que relutantemente concordou em falar comigo e me enviou algum dinheiro, instruindo-me a não ligar mais. Sem ter para onde ir, usei o resto do meu dinheiro para vir aqui, esperando que a Amy demonstrasse alguma compaixão por mim. Eu sei que você não levantaria um dedo para me ajudar, mesmo se eu estivesse em apuros, e não espero nenhuma assistência sua. Se isso tem algum significado, eu realmente me arrependo das minhas ações. Eu era egocêntrico e cruel, e aceito as consequências, mas sinto falta dos meus filhos e os quero de volta. Posso ter sido uma esposa terrível, mas eu realmente era uma boa mãe. Ela interrompeu seu discurso meticulosamente preparado e olhou para nós com o olhar de um animal ferido. Apesar de estar ciente de seu ensaio, o que ela disse era essencialmente verdade, e contra minha vontade, não pude deixar de sentir pena dela. Além disso, eu nutria um forte ressentimento por Cal, pois ele havia orquestrado meu sofrimento, e seu acerto de contas estava se aproximando rapidamente. Havia também uma dívida na forma de uma surra, mas isso poderia ser adiado. Quando Amy perguntou se Jen estava com fome, ela admitiu que não comia há 2 dias. Amy prontamente preparou bacon, ovos, batata frita, seguidos de panquecas e xarope. Jen os devorou avidamente, pedindo mais café, que Amy alegremente forneceu.
Posteriormente, Amy a acompanhou até o quarto de hóspedes para um banho. Enquanto Jen estava ocupada, Amy encontrou algumas roupas que lhe serviriam e as deixou na cama. Enquanto Jen tomava banho e se vestia, Amy e eu deliberamos sobre o que fazer com nossa visitante inesperada. Apesar de sua antipatia por Jen, Amy sentiu uma obrigação familiar de ajudá-la, um sentimento que compartilhei timidamente, principalmente porque Cal ficaria irritado ao testemunhar a resiliência de Jen. Decidimos que Jen ficaria no quarto de hóspedes temporariamente, enquanto pensávamos em outros arranjos. Amanhã, Amy planejou levar Jen para fazer compras de roupas no Walmart. Quando Jen voltou para baixo, ela parecia muito mais revigorada. Compartilhamos as notícias positivas sobre a situação dela, o que a fez chorar novamente. Logo depois, fomos todos dormir. Amy e eu ficamos acordados conversando até altas horas, tomando decisões que esperávamos que ajudassem a desvendar essa situação. Eu normalmente acordava cedo para ir à academia e à piscina, mas Jen tinha me precedido, já preparando café e torrada com manteiga. Amy já estava sentada à mesa comendo, então eu me juntei a ela, e Jen sentou conosco. Mark, eu nunca esperei uma recepção tão calorosa, estou incrivelmente grata, e estou sem palavras. Jen, o que você fez foi realmente doloroso, como você entende agora depois de experimentar a dor de perder sua própria família? Acredito que você finalmente entendeu a extensão da dor que me causou. No entanto, graças a mim e ao amor que compartilhamos, acho que posso começar a te perdoar. Nunca esquecerei suas ações, mas me recuso a pensar nelas por mais tempo. Não quero que você se desculpe mais. Este capítulo está fechado, e um novo começou. Esta manhã, eu gostaria que você fosse às compras com a Mi para comprar itens essenciais no Walmart, enquanto eu procuro um lugar para você morar. Nós vamos te dar roupas mais apropriadas mais tarde. Agora eu vou para a academia. Até mais tarde. Quando cheguei em casa, as meninas estavam ausentes e as crianças estavam na escola, o que me levou a começar a procurar acomodação para Jen. Arriscando, entrei em contato com o agente de moradia da nossa comunidade segura, que me informou sobre uma casa inicial de um quarto disponível para alugar a apenas 2 ruas de distância. Após a inspeção, fiquei agradavelmente surpreso ao encontrá-lo totalmente mobiliado e pronto para morar. O proprietário, um oficial do exército destacado para a Europa por 3 anos, estava procurando alugar sua casa. Após uma análise completa, paguei 1 ano de aluguel adiantado, junto com o depósito de danos. Após o retorno das meninas com uma abundância de roupas, compartilhei as boas novas. Amy simplesmente sorriu e soprou um beijo, enquanto Jen me abraçou, expressando gratidão através de lágrimas. Então ela ficou confusa. Não sei o que deu em mim que me fez pôr em risco nosso casamento. Foi como ser atingido por um raio de uma dama marciana de virtude fácil. Eu nunca deveria ter deixado você ir a mim, por favor, cuide dele. Você não encontrará um homem melhor, e eu sei que não encontrarei. Depois, ela correu escada acima para esconder suas lágrimas. Enquanto estava sozinho, confiei a mim sobre minhas intenções de ajudar Jen e sabotar Cal e seu pai. O dia seguinte foi dedicado a adquirir itens essenciais para a nova residência de Jen. Enchemos a van de Amy e providenciamos a entrega dos itens restantes. Eu tinha dúvidas sobre se haveria espaço suficiente na casa para todas as nossas compras, mas as meninas conseguiram encontrar um lugar para tudo, lembrando a bolsa mágica de Hermione de Harry Potter. Para fomentar o senso de independência de Jen, decidimos fornecer apoio financeiro. Depositamos $10.000 em sua conta bancária e emitimos um cartão de crédito com limite de $1.000. Lágrimas e abraços foram trocados por todos os lados. Naquela noite, enquanto estávamos deitados na cama, Amy expressou seu orgulho por mim por não ter chutado Jen enquanto ela estava caída e por ser tão compassiva. Eu só podia esperar que Jen tivesse aprendido uma lição com essa experiência e tratasse seu futuro parceiro com mais respeito. No dia seguinte, todos nós nos reunimos na casa de Jen para ajudá-la a se instalar. Apesar de nossas ofertas de ajuda, Jen insistiu em cuidar de todas as tarefas domésticas sozinha e começou a limpar cada canto e fresta, embora já estivesse bem arrumado. Mais tarde, ela nos convidou para jantar, expressando seu desejo de cozinhar algo especial para nós.
Arranjando uma babá para cuidar das crianças, fizemos uma caminhada de 10 minutos até a casa dela. Uma vez lá, Jen nos acomodou e nos apresentou uma refeição farta com um corte nobre de carne bovina, batatas assadas e uma variedade de vegetais, incluindo um dos meus favoritos, feijão fino combinado com palitos de cenoura e pastinacas cobertas com manteiga de alho e mel, embrulhadas em papel alumínio e assadas por 25 minutos. Para a sobremesa, ela serviu maçãs assadas para cozinhar recheadas com passas cobertas com sorvete. Partimos nos sentindo completamente satisfeitos. Nas semanas seguintes, Jen se estabeleceu, e Amy e eu nos comprometemos a ajudá-la com seu divórcio. Marquei uma reunião com um advogado recomendado por Patty, Brian Scott. Ao chegar, informei-o sobre a situação de Jen. Apesar de suas reservas sobre o tratamento que ela me deu, ele concordou em representá-la. Nosso foco principal era recuperar a custódia das crianças, sem nos preocupar com questões financeiras, pois eu assegurei que cuidaria delas. Eu propus uma estratégia. Eu tinha dado permissão para Cal adotar as crianças, sugerindo que elas poderiam não ser biologicamente minhas. Brian expressou ceticismo, o que me levou a revelar que eu tinha recusado uma oferta de $2 milhões pelas crianças e tinha permitido a adoção de Cal sem incentivo financeiro. Em vez disso, busquei um acordo de $10 milhões por sofrimento emocional, implicando Cal e a XYZ Advertising. Esse acordo foi alcançado para proteger a reputação da XYZ, com um acordo de não divulgação em vigor. Brian perguntou sobre prova de paternidade, para a qual forneci relatórios de DNA confirmando Troy Simons como o pai biológico. Então a adoção não era legalmente vinculativa, e Cal não tinha nenhuma reivindicação legal sobre as crianças, então Jen poderia recuperar a custódia. Não era só pelo bem de Jen, isso também afetaria Cal e seu pai, mas minha preocupação era principalmente pelo bem-estar das crianças. Eu sabia que elas eram amadas, elas só precisavam de alguém com o sobrenome delas para continuar o negócio da família. Brian disse que cuidaria disso e me retornaria. Naquela noite, contei a Amy sobre o que eu tinha feito, e ela apoiou totalmente minha decisão. Convidamos Jen. No começo, Jen pareceu cautelosa, mas assim que expliquei a situação ela me abraçou agradecida. No entanto, logo depois ela percebeu a gravidade de suas ações e deu um passo para trás, cobrindo a boca, tomada pela emoção, e se desculpando. Nós a tranquilizamos, dizendo para não se preocupar, e deixamos por isso mesmo. Poucos dias depois, Brian entrou em contato comigo solicitando uma reunião em seu escritório e me pedindo para levar Jen, pois ele a representava, não a mim. Nós três nos reunimos em seu escritório, onde ele descreveu seu plano. Primeiro, ele propôs entrar com uma moção para anular a adoção. 2. Ele planejou notificar o gabinete do promotor público de que tanto Cal Prescott quanto seu pai, Belry Prescott, tentaram comprar duas crianças, violando o ato anti-escravidão de 1865. 3. Eles coagiram o Sr. Mark Adams a permitir a adoção, que era inválida, pois as crianças não eram filhas do Sr. Adams, apoiadas por certificados de DNA. 4. A Sra. Prescott exigiu o retorno imediato de seus filhos atualmente mantidos contra sua vontade. 5. Um processo será aberto contra o Sr. Troy Simons por assediar e forçar a Sra. Adams a cometer adultério para manter seu emprego. 6. Uma ação legal também seria tomada contra o Sr. Cal Prescott por pressionar a Sra. Adams a um relacionamento, levando à destruição de seu casamento. 7. Os procedimentos legais teriam como alvo a XYZ Advertising por tolerar e até mesmo promover o caso, com o CEO Cal Prescott e Cobb Belry Prescott estando cientes e apoiando. 8. O Sr. Mark Adams processaria o Sr. Troy Simons por alienação de afeição, contribuindo para o fim de seu casamento com a Sra. Jennifer Adams. 9. O Sr. Adams também processaria o Sr. Cal Prescott por alienação de afeição, responsabilizando-o pelo fim de seu casamento. 10. Uma ação legal seria tomada contra a XYZ Advertising por negligenciar a aplicação de sua cláusula de moralidade em contratos de funcionários, apesar de saber sobre o caso entre o Sr. Simons e a Sra. Adams. 11. Além disso, uma ação legal seria tomada contra a XYZ Advertising por não aplicar sua cláusula de moralidade e até mesmo fomentar o caso entre o Sr. Cal Prescott e a Sra. Adams, levando à destruição do casamento do Sr. e da Sra. Adams. 12.
o Sr. Mark Adams reconheceu ter assinado um acordo de confidencialidade de 10 milhões de dólares e concordou em honrá-lo, devolvendo a quantia se necessário. Depois de analisar a proposta de Brian em relação não apenas a XYZ Advertising, mas também a Troy, Cal e seu pai Belry, todos nós ficamos em choque. Superou qualquer vingança que eu ousei imaginar. Aconselhei Jen a se preparar, pois quando a situação piorasse, ela inevitavelmente enfrentaria suas consequências. Ela reconheceu seu papel em trazer isso sobre si mesma e estava pronta para enfrentar as consequências. Eu instruí Brian a seguir em frente na primeira oportunidade. Eu planejei expor XYZ à mídia por meio de um ataque multifacetado, mirando principalmente Troy Simons, Cal Prescott, Belry Prescott e, finalmente, a XYZ Advertising. Brian garantiu prontidão dentro de 2 semanas, durante as quais ele se esforçaria para anular a adoção e reunir Jen com seus filhos. Ao sair do escritório de Brian, sentimos uma determinação renovada e eu senti justiça no horizonte. Apesar dos esforços de Brian para recuperar a custódia, Cal e Belry recrutaram uma equipe de advogados para contestar o caso. Na segunda semana da batalha legal, Brian lançou as ações restantes. Conforme combinado, disseminei todo o material coletado para vários veículos de mídia uma semana depois. Isso acelerou os procedimentos legais. Assim que a mídia tomou conhecimento, eles invadiram o tribunal e as residências dos envolvidos. Assim como eu havia previsto, uma onda de clientes da XYZPR End Advertising ou rescindiram seus contratos ou ameaçaram fazê-lo. Isso levou a uma reunião de emergência do Conselho de Administração da XYZ, resultando na demissão de Troy Simon sem indenização por rescisão. Tanto Cal quanto Belry Prescott foram obrigados a renunciar em uma tentativa de interromper a perda de seus prestigiosos clientes. Além disso, eles concordaram em pagar uma quantia substancial para Jen e para mim. Junto com os acordos que eu esperava de minhas outras batalhas legais, eu mais do que recuperaria os 10 milhões de dólares que tive que pagar por não manter a confidencialidade. Em meio ao caos, havia um lado positivo para o povo americano. O congressista Belry Prescott renunciou devido a problemas de saúde, colocando em risco sua campanha de reeleição centrada em valores familiares. Logo após sua renúncia, discrepâncias foram descobertas em seu uso de fundos de campanha, incluindo despesas com um cruzeiro turístico e contratação de garotas de virtude fácil durante a campanha eleitoral. Ele enfrentou intimações de um comitê seleto e escrutínio do FBI em relação às suas ações. Menos de um mês após minha revelação à mídia, todas as reivindicações foram resolvidas, e os filhos de Jen se reuniram com ela. Após seu retorno, Amy e eu acompanhamos Jen e os filhos até a casa dos pais dela para uma reconciliação. Eu transmiti aos pais dela que a havia perdoado, e embora pudéssemos não ser amigos, pelo menos estávamos em termos amigáveis. Eu os instei a estender o perdão também, especialmente considerando que eles estavam vendo seus netos pela primeira vez, o que sem dúvida amoleceu seus corações. Belry Prescott foi condenado por uso indevido de fundos de campanha e cumpriu uma sentença de prisão de 3 anos. Eu finalmente retaliei contra Cal Prescott, que foi considerado culpado de tentativa de tráfico de pessoas ao tentar comprar 2 bebês. Ele também foi condenado por desvio de fundos da empresa. 2 contas offshore foram descobertas, cada uma contendo uma quantia significativa de dinheiro transferida do computador do seu escritório. Eu me pergunto como isso aconteceu. Ele recebeu uma sentença de 5 anos em uma prisão federal. Originalmente, ele estava programado para 3 anos, mas ele se recusou a revelar o paradeiro dos fundos restantes desaparecidos. Na verdade, ele não sabia que eu tinha orquestrado isso. Minha vingança final por orquestrar meu ataque foi subornar o alocador da prisão para alojá-lo com um notório traficante de drogas que preferia a companhia de homens. Jen mudou para uma casa maior, refez seus exames da ordem e entrou para o mesmo escritório de advocacia que Patty. Ocasionalmente, cuidávamos dos filhos uma da outra, mas nunca socializávamos. Até hoje, Jen não teve um encontro. Ela se dedicou totalmente à carreira e aos cuidados com as crianças. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história.
Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá!